É um negócio meio que complicado para o América. Porque se igualar na vontade, ainda tem a técnica do Flamengo para suplantar essa vontade do América. Eu acho o Flamengo favorito. Jogando em casa, o Flamengo no Maracanã, com todos os seus jogadores, eu acho que assim, é muito favorito. É muito favorito. Muito claro. Agora, o Wendel, uma lista rápida. Não sei se eu vou esquecer alguém. Pulgar, Alain, Vitor Hugo, Gerson, se você quiser colocar como volante, e aí estou colocando todos juntos, né? Thiago Maia. Precisa de mais um volante, seja ele primeiro ou segundo? Eu sei que são características diferentes e momentos diferentes. Saiu o Vidal, mas você vai ter 14 insatisfeitos. Isso, você vai acabar... o seu time joga com 12, minha senhora? Não, é que eu sou ruim de matemática mesmo. Puxa vida. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Nesse sábado agora o Flamengo enfrenta o América Mineiro, né, pelo Brasileirão, né. O Flamengo precisa vencer esse jogo, sábado às 4 horas da tarde, precisa vencer para poder tentar diminuir a vantagem para o líder, que é o Botafogo, né. E também, obviamente, não sabemos se o São Paulo vai escalar um time titular, um time misto, ou até um time possivelmente reserva, né, já pensando na Copa do Brasil, no jogo de quarta-feira contra o Grêmio, lá no sul do país, né. Então aquilo, sabemos que nesse campeonato brasileiro, o Flamengo, quando enfrentou os times do Z4, o Flamengo se deu muito bem, né. Ganhou o Goiás, ganhou o Vasco, ganhou mais um aí, foi por 3-0 que eu esqueci, e agora vai enfrentar o América Mineiro, né. Lembrei o time, Curitiba. Então o Flamengo, os times que o Flamengo até o momento pegou no Z4, venceu todos, né? Agora vai pegar o América Mineiro. Acho que a expectativa é que o Flamengo consiga vencer e consiga também desempenhar um bom futebol para tentar encostar no líder, né? Ainda tem as negociações de Claudinho, Wendel, que o Flamengo ainda está se reforçando no mercado, hein? Flamengo vem forte, parecendo para buscar tríplice coroa. Quase não sai, mas vambora para o vídeo aí. Vai deixando seu like, crédito a ESPN no Brasil. Tamo junto. Porque, por exemplo, a gente coloca o Flamengo, Pascoal, nessa conversa, né? Vai jogar com a América agora no final de semana. A grande vantagem, ao meu entender, do Flamengo é o elenco que tem para se dividir entre as competições. Vai jogar agora, tem meio de semana, quarta-feira, você fala, o Flamengo vai ter que poupar seus jogadores. Tá, vai ter que poupar seus jogadores. Então, em vez do... O Pulgar não, porque o Pulgar tá até machucado, não tá nesse jogo. Mas assim, só para fazer um paralelo. Ok, não tem o Pulgar, joga o Alan. Não tem o Ayrton Lucas, joga o Felipe Luiz. Não tem o Gabriel, joga o Pedro. Então, assim, a variedade desse elenco talvez dê essa força ao Flamengo. Mas o modelo de jogo ainda não é tão estável assim. E tem uma situação também que o Flamengo, essa procura sempre por reforços para os jogadores... Isso chama Sampaoli, né? Não, mas também a diretoria do Flamengo. Oi. O Flamengo, a diretoria do Flamengo adora esse tipo de coisa. Porque o Flamengo está sempre nos holofotes. Todos os dias o Flamengo é lembrado. Vai contratar o Claudinho, vai contratar o Wendel. Aí o Wendel dança a música do Gabigol. E aí o pessoal do Zenit... A gente tem a imagem. Hã? A gente tem essa imagem, daqui a pouco Tem a gente isso? pode mostrar. Tem. Aí tem o Zenit que fala para ele, tô pagando o seu salário, pode voltar aqui para São Petersburgo. Você está fazendo o que aí no Rio de Janeiro que você não voltou? Todo mundo está treinando, e você não. Aí. Aí, o Wendel. Sobe o som aí pra gente ouvir. Mesma coisa do Claudinho. O Claudinho e o Flamengo já se acertaram há muito tempo. Toda a questão agora é o pagamento que está sendo debatido entre o Flamengo e o Zenit. Acho que vai valer a mesma coisa para o Wendel. O que se tem de notícia é que o empresário do Wendel deve chegar amanhã a São Petersburgo, porque a viagem ficou muito longa para a Rússia por conta da guerra. Sim. Então você tem que, não dá mais para ir por Paris, você tem que desviar, é uma rota muito complicada e demora muito para chegar. Vai tentar conversar com o Zenit. É bom lembrar que o Zenit não faz nenhuma questão de vender os seus jogadores. Zero questão. Eu já disse isso aqui para vocês. Sim. O Zenit tem zero problema de dinheiro. Zero. Porque o patrocinador é uma empresa de gás e o gás é o forte da Rússia. Para quem não sabe, a Rússia abastece os países europeus no gás. Abastecia, pelo menos. Abastecer. Se continuará sendo a realidade, não sabemos. Teoricamente, né? Sim. Porque a gente também não sabe depois todo pós-guerra, né? esse movimento da guerra.
Então, dinheiro não, eles não têm... Tanto que eles contratam jogadores. O Zenit se reforçou agora com 3 ou 4 jogadores do Corinthians. Né? 3 ou 4 jogadores do Corinthians. O Wendel já tinha se manifestado que não tinha interesse em voltar a jogar pelo Zenit. Mas ele tem contrato até 2027. Ele acabou de assinar o contrato no ano passado com o Zenit. Aí, Djalma, eu não sei. Quanto é que pesa a vontade do jogador para o clube também, né? Porque o Claudinho já deixou claro, eu quero ir para o Flamengo, para mim tá tudo certo. Aí estão negociando. Agora o Wendel vem e posta Não, mas o Claudinho tá lá, jogou a Copa da Rússia, jogou 62, 63 ele tá fazendo o trabalho dele, ué. O Claudinho está tendo o comprometimento de um atleta profissional. Claro. Só minha opinião a respeito do que o Wendel fez. Isso aí depõe contra ele lá na Rússia. Mas ele também não fez nada em campo. Se ele chegar lá e jogar em campo da mesma maneira como sempre jogou, se empenhar, não faltar treino, chegar na hora, eu acho que não tem nada Pede para não demais. voltar e dança a música do Gabigol? Você acha que os caras são felizes? Você acha que os caras são felizes com ele lá? Você ficaria feliz com ele, ser o presidente do Zenit? Não, tem razão. Pediu para não voltar, eu não levei em conta esse fator. E aí, Djalma, como é que é essa equação aí para fechar? Dani, eu vejo que nos dias de hoje, cara, quando o jogador ele quer sair, eu acho difícil a coisa não sair, porque assim, o clube fica numa situação incômoda, porque você ter um jogador insatisfeito não é a pior coisa que tem. Então você, lógico, você não vai entregar o seu ativo, né, que vai procurar sacar o máximo dele, né, que o Flamengo tem a intenção de compra, né, nesses jogadores, eles não vão sair de graça, né, no caso para o Zenit, mas assim, o Zenit está barganhando, buscando a melhor coisa, mas eu acho que quando o atleta deseja sair e tem uma proposta por ele, obviamente, né, que às vezes o cara quer sair, mas ninguém quer ele também, mas quando tem clubes interessados, aí é uma questão de tempo, acho que o acordo sai, quando ambas as partes querem, né, o jogador e o clube quer contratar, o clube vai fazer um esforço maior e o jogador às vezes cede também um pouco para conseguir acontecer a negociação. Então eu acho que no caso, né, vamos separar os casos, no caso do Thiago, eu acho que é mais provável, porque realmente ele já demonstrou que não quer. O Claudinho não, o Claudinho está na sua posição lá, aguardando as negociações, se der certo ok, se não, ele continua o seu trabalho no Zenit. Mas a do Thiago, quando o jogador já demonstra tudo isso, até mesmo o clube fala com todo o valor que você tem... desculpa, o Thiago não, o Wendel. Eu confundi com o Thiago que o Flamengo queria um tempo atrás, né? Sim. Agora o Wendel. Então, quando... é verdade, são volantes parecidos até as características, mas até gosto mais do Wendel, né? O Wendel que jogou no Fluminense... Isso. Então, assim, eu acho que o caso do Wendel eu acho mais fácil de solucionar e o do Claudinho vai ser negociação financeira mesmo. Mas eu acho que o Wendel já demonstrou, acho que um vídeo desse você não posta à toa, né? Tem sempre aquele fundinho já de verdade, cavando até uma situação. É bom lembrar que ele custou 20 milhões de euros para o Zenit. E que o Zenit pagou 705, o Sporting, em Portugal, pagou 750 mil euros para o Fluminense e vendeu para o Zenit por 20 milhões de euros. Que negócio que fez o Sporting, hein? Negócio espetacular. E o Zenit tem na cláusula lá de contrato dele 25 milhões de euros. O mesmo valor do Claudinho, 25 milhões de euros. O Zenit pagou 18 milhões de euros ao RB Bragantino, com o Bragantino ficando com 20% de uma futura negociação. Então, se o Flamengo se acertar com o Zenit, ainda vai ter que se acertar com o Bragantino, porque ele tem 20% do negócio. Não acho que isso seja difícil. Mas eu acho que 25 milhões, 50 milhões de euros por 2 jogadores? Não acho nem que o Flamengo vai pagar isso, tá? O Flamengo está tentando negociar o Claudinho de uma outra maneira, oferecendo entre 18 e 20, é o último número que eu vi. E aí, daí para frente, vai negociar de outra maneira, o que seria uma bonificação depois da vinda dele. Agora, o fato é, os 2 jogadores mostraram interesse em chegar no Flamengo, Jean. Aí eu vou inverter aqui a pergunta, até para a gente fugir um pouco dessa questão de negociação, porque isso a gente não tem como intervir, mas de fazer uma análise de time. O Claudinho é um meia com muita qualidade, a gente
gente sempre falou aqui há muitos anos, nós, imprensa, né? Ah, mas e o substituto do Arrascaeta? O Everton Ribeiro agora não sabe se renova contrato. Eu vejo um espaço muito claro para ele nesse Flamengo, muito claro. Agora, o Wendel, uma lista rápida, não sei se eu vou esquecer alguém. Pulgar, Alain, Vitor Hugo, Gerson, se você quiser colocar como volante, e aí estou colocando todos juntos, né? Thiago Maia. Precisa de mais um volante, seja ele primeiro ou segundo? Eu sei que são características diferentes e momentos diferentes. Saiu o Vidal, mas precisa desse jogador? Isso, acho que é perfeita a sua pergunta, porque os verbos são diferentes. O precisar e o ajudar, né? Precisar não precisa. Precisar é óbvio. O Flamengo tem já disparado o melhor elenco da América do Sul. Acho que quanto a isso não se discute muito. Se o futebol está nesse nível ou não está, é uma outra história. Mas em relação ao elenco, já é um elenco muito forte. Então, quando você tem um elenco mais forte do continente, a gente não pode dizer que o Flamengo precisa dessas contratações. Aí a gente pode se perguntar, o quanto vai ajudar a contratação de um ou de outro? Eu acho que o meia puro, meia mais meia, de fato ele ajuda mais. Até porque você tem um cara que é, para mim, o melhor jogador do Flamengo, que é praticamente insubstituível, até pelas suas características. A gente está falando do Arrascaeta, né? Do Arrascaeta, exatamente. Estamos falando do Arrascaeta. E que é um cara que teve problemas físicos recentemente, que tem uma... Não dá para ter uma sequência insana como a que que os times são submetidos no futebol brasileiro. Então, eu acho que entre quem ajuda mais, quem é mais necessário, ainda que necessário me pareça uma palavra forte para esse elenco, é o Claudinho. Então, assim, se tem que priorizar, se não quer gastar 50 milhões de euros, como disse o Pascoal, eu priorizaria o Claudinho ou o De La Cruz, que parece ser um caso ainda mais difícil, né, do que o Claudinho, e depois olhar para o Wendel. Acho que o Wendel o Wendel é até discutível, você tem razão. Assim, quando você elenca todos esses nomes, o Wendel é até discutível, assim, o que você quer fazer? Você quer montar dois times exatamente no mesmo nível, no mesmo patamar, para você ter o Gerson e o Wendel, vamos dizer, em times diferentes? Enfim, a gente sabe que o São Paulo gosta de ter o maior número de peças de qualidade possível à disposição. E eu estou falando isso porque isso não é uma obviedade. Tem muito técnico no futebol mundial e técnico renomadíssimo, e eu vou citar o maior deles, que é o Pep Guardiola, que não gosta disso. Que não gosta de ter 26 jogadores de alto nível, porque 26 jogadores de alto nível vão acabar gerando... Você vai ter 14 insatisfeitos. Isso, você vai acabar gerando... Não, 15. Ele tem uma entrevista recente, aliás, do Guardiola, falando sobre isso, 12? muito boa. Mas Tem uma hora que eu tenho um cara... Gente, eu tenho um cara susto. É estranho. O seu time joga com 12, minha senhora? Não, é que eu sou ruim de matemática mesmo. Puxa vida. Tomei um susto É que tem aquele que entra todo jogo, Pascoal, você não entendeu. O Wendel é bola. O Wendel é bola. É do ramo, sabe jogar. Sabe jogar. Aí o Djalminha pode falar, porque o Djalminha é canhoto também, e o Wendel é volante canhoto, só que é uma posição diferente. O Wendel é bola. Mas eu acho que vou usar uma palavra que é supérfluo. Supérfluo. Por que é supérfluo? Porque o Flamengo já tem um excesso de jogadores nessa posição. Que o São Paulo tem um histórico também de insatisfações de elenco com ele. Enfim, ele é um técnico de uma qualidade muito alta para mim. Taticamente, é um cara que sabe o que faz, ele tem ideias muito claras. Essa questão da gestão não é o ponto forte do Guardiola, do São Paulo. O Guardiola treinar o Flamengo sem deixar 40 milhões de pessoas em polvorosa, Guardiola. Agora, com certeza, é um luxo para o Flamengo, o Wendel. É um luxo. O Claudinho, eu vejo como um jogador que, na próxima temporada, veste a camisa e joga. Nessa temporada ainda não. Mas o Claudinho vai jogar muito nessa temporada. Porque sem ter um jogador específico, perde um jogador da posição, né? Sim. Aí ele entra e bota a camisa e sai jogando. E se cubra quem quiser jogar na seleção brasileira, porque ele vai estar, os caras vão estar vendo ele jogar aqui. E a gente já viu como é que ele jogava lá no Bragantino. Sim. Então, a seleção brasileira ganha. Outro ponto de interesse, a seleção né? brasileira ganha mais um concorrente. O Flamengo tem um olhar da seleção. Fecha aí, Djalma. Bom, eu vou discordar um pouquinho, assim, porque eu vejo o seguinte:
É lógico que, na minha opinião, o Claudinho é mais jogador que o Wendel, né? São posições diferentes, mas o Claudinho é um jogador mais decisivo. Mas o que eu vejo, assim, em termos de características, o Claudinho é muito parecido com o Arrascaeta em termos de característica de jogo, né? Jogador criativo, bom toque de bola, bom passe, chega na área, faz gol. O Wendel, eu vejo ele uma característica que o Flamengo não tem. Ele tem mais pegada na marcação do que o Gerson e o Vitor Hugo, mas não tem a mesma qualidade deles na hora de atacar. Mas então, assim, ele tem mais qualidade do que o Pulgar e o Alan para atacar, né? E tem um pouco menos de pegada que esses dois. Então ele é aquele segundo homem de meio de campo que o Thiago Maia também não é. O Thiago Maia é mais primeiro. Então, assim, ele vai conseguir. Eu acho que o Wendel, ele consegue essa ligação. Eu acho que muito o que queriam fazer com o Gerson. O Gerson ser segundo homem de fazer o vai e vem. Eu acho que o Wendel tem essa capacidade física. Então, de repente, dentro do elenco, eu acho uma opção bem, bem importante. Porque o Claudinho joga muito. Mas chegar e jogar nesse time do Flamengo não é fácil, não, do meio para frente. Eu só queria fazer uma colocação da seguinte forma, né? Eu tenho algumas coisas em termos de reflexão para esse momento. O caso específico do Claudinho. Eu acho que ele entra nessa temporada, ele vai dividir. Como disse o Jean, se ainda tiver o problema, ou seguir com o problema, o debochado, aí ele vai jogar, porque não tem nenhum jogador com a característica semelhante. No caso do Wendel, eu queria fazer jogar junto com o Arrascaeta, não? O Claudinho também? Até pode. Eu acho até que pode. Porque o Arrascaeta, eu acho que aí o Arrascaeta Vai ter que muda puxar mais um vai pouquinho. para o lado. Vai ter que puxar um pouquinho para o lado. Só uma coisa, assim, eu acho que jogar todo mundo joga porque o Flamengo está em 3 competições. Não. Então, assim, eu acho Vai que... ter muito espaço para jogar. Espaço agora, aqui, jogo não falta a minha pergunta é a seguinte: quanto é que o Flamengo lucrou na venda do João Lucas? Do João Gomes? João Gomes. Acho que foi 18 milhões de euros. Já não me recordo exatamente mais, Pascoal, mas eu acho que Valeu a pena? Bom, eu nunca fui a favor dessa venda, mas... Aqui fica a pergunta: valeu a pena? Ah, mas era dinheiro, porque o futebol tem que girar dinheiro. Valeu a pena? Já gastou 10 para contratar um volante, o Alan. Certo? Já contratou 10 para trazer o Alan. Agora, não vai... 10 já não acredito que vai pagar pelo menos, porque os caras não vão endurecer. 10 não vai pagar. 18,7, para ser mais preciso, Nossa, tá? isso era muita precisão. Então, já gastou 10 para contratar o Wendel, ou para contratar o Alan. Perfeito? Sim. Já vai gastar mais um tanto para contratar, se for contratar, mas se conseguir contratar o Wendel. Já ultrapassou os 18. Mas aí tem 2, né? Mas... Se tivesse o João, ele jogava de terno no time do Flamengo. É isso. Jogava de terno. O Flamengo tinha o jogador da posição. Se desfez para contratar outros. Então, às vezes, eu entendo que o futebol tem essa roda que faz girar o futebol, e a roda que faz girar o futebol tem nome. Entendeu? Tem nome. Isso tudo gira. Eu gasto 18 aqui, o outro gasta 25 ali, o outro vai pagar 22 no outro, entendeu? E aí é isso que gira o futebol. Sim. É isso que gira o futebol. Eu entendo que o futebol precisa girar esse tipo de situação e até girar os jogadores de uma forma geral. Mas o Flamengo tinha o jogador lá e não conseguiu contratar nenhum outro jogador com a característica do que estava lá. Acho que isso vale muito, né, Pascoal, o que você está falando, porque nós estamos falando do Flamengo, que é um time em condições financeiras muito boas, que pode fazer essas escolhas. Pode se dar o luxo, de repente, de dizer não, tá? Porque, em geral, o que acontece é assim, se alguém chega para qualquer time brasileiro, quase qualquer time brasileiro, oferece 18 milhões de euros num volante, cara, assim, embrulha para presente e manda 18... Mas tudo bem, tem sentido o que você está falando, porque estamos falando de uma equipe que pode se dar o luxo de dizer não, e tanto que pode se dar o luxo de considerar contratar 2 jogadores pelos quais está se pedindo 25 milhões. Só uma perguntinha aqui, reforços à parte contra o América Mineiro no final de semana? E aí? O América Mineiro vai bem nas Copas, precisa de uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro.
O jogo é no Maracanã, né? É bom lembrar, o América poupou. Eu até confesso que eu transmiti o jogo do América pela Sul-Americana e me veio na cabeça num determinado momento. Eu até concordei com a decisão do Wagner Mancini, porque ele poupou os titulares, também por considerar, pelo que ele tinha visto no jogo de ida, que aqueles titulares que estavam entrando em campo no jogo da Sul-Americana eram suficientes para avançar. E de fato foram, e com larga margem, com goleada. Então, eu acho que ele olhou muito para isso. Mas para mim é aquele jogo que eu olhava assim, bom, você está poupando para enfrentar o Flamengo no Maracanã, sabe? Aquela lógica de... Esse é mais ou menos aquele jogo que você já considera... Não soma pontos? Não conta pontos na tua conta ali de na fim de ano? projeção do América não pode contar. Não estou dizendo que não vai brigar para ganhar um pontinho e tal. Mas assim, na hora que você vai fazer uma projeção, se você quer fazer a projeção do mês... Esse pessoal, aqui eu ganho, esse aqui eu perco, esse aqui eu empato. Esse é o que você coloca a derrota. O Flamengo no Maracanã, um elenco como o do América, você coloca a derrota ali. Então, claro que no futebol não é assim, mas numa projeção, eu acho que você tem que considerar isso pelo nível de favoritismo que o Flamengo vai ter, independentemente, como você mesmo disse, né? Porque olha as alternativas. O jogo do meio de semana contra o Grêmio, né? Independentemente de quem entra em campo contra o América. Também acho que faria sentido o Flamengo, de repente, poupar mas outro. é porque o elenco é muito vasto, né? Favorito, Pascoal? O Flamengo teve a semana inteira para descansar. O América teve aí... Só a segunda semana livre do São Paulo desde que chegou. Então, da outra semana livre, ele voltou e... Perdeu para o Bragantino de 4-0, não foi? Aquela semana lá foi fatídica. Teve a data FIFA, os cambal de Madureira, aquele negócio todo, né? Foi. E aí virou no que virou, né? Tem treinador que gosta porque arruma o time, tem treinador que, na realidade, tem dificuldade. Aí, o que acontece? O Flamengo vai pegar o América. O América joga mal? Não. Não. O América cai de rendimento no segundo tempo? Cai. O Flamengo caiu de rendimento no segundo tempo na última partida, no Fla-Flu? Só deu o Fluminense no segundo tempo. Só vi o Fluminense jogar, eu não vi o Flamengo no segundo tempo. Se alguém viu, me conta, eu não vi. A bola não foi apresentada ao Flamengo no segundo tempo. Só deu o Fluminense. O Flamengo teve uma queda física no segundo tempo. Talvez esse aspecto de ficar uma semana parado deu esse tempo necessário para recuperar fisicamente alguns jogadores. O descanso, o treinamento já não é mais tão intenso, porque tem que poupar os jogadores, a gente entende esse formato. Só que o América precisa... se o América joga 100% e cai fisicamente no segundo tempo, perde o jogo. O América tem que jogar 150% para igualar, porque é o seguinte, nesse tipo de jogo, você tem que igualar na vontade. Se você igualar a vontade, quem vai ganhar é o time de melhor qualidade. E o time de melhor qualidade é o Flamengo. Sim. Aí o Pazinato vai ter que pegar tudo de novo como ele pegou contra o Corinthians, para poder livrar a cara do América. É um negócio meio que complicado para o América, porque se igualar na vontade, ainda tem a técnica do Flamengo para suplantar essa vontade do América. Eu acho o Flamengo favorito. E aí, Djalma, eu acho que... Eu achei que você fosse meter um favoritaço aí, mas não veio, tudo bem. E aí, Djalminha? Não, eu acho também o Flamengo muito favorito para esse jogo, principalmente descansou a semana toda, o América jogou pela Sul-Americana, jogando em casa, o Flamengo no Maracanã, com todos os seus jogadores, eu acho que assim, é muito favorito, Caso aconteça um resultado que não seja a vitória do Flamengo, vai ser uma surpresa muito grande. Agora, só em relação à projeção que o Jean fez assim, ô Jean, quando faz a projeção, eles botam assim, não, vamos buscar o empate lá no Maracanã, ninguém vai botar a derrota, né? Eles sabem que é difícil. Não, mas é possível perder. Ô, Djalma, essa não é a projeção que vai mostrar... Imagina! Não é que você vai mostrar para os jogadores, não. Falar, aqui nós vamos perder, não é essa, não. É aquela projeção de falar, bom, quantos pontos no mês... que alguns treinadores fazem esse trabalho. É a conta empírica, né? Dos pontos no mês, aí você fala, bom, esses 3 aqui eu já vou tirar. Acho que é o documentário do José Mourinho no Tottenham, que ele faz um pouco essa coisa de olhar, bom, nós temos 2 jogos desse nível, 2 desse e tal, e ele faz uma coisa dos pontos no mês e fala para os caras, olha, a gente tem que conquistar tantos pontos no mês.
Agora, é claro que você não vai nunca dizer para os seus jogadores que ó, esse jogo é para perder, né? Ou no nosso Pascoal, planejamento imagina tá lá no Bala tranquila a Mistura. derrota aqui. Não, lá a gente só põe derrota. Se ganhar empatar, é baita lucro. Deixa eu mandar um abraço pro nosso amigo. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Eu concordo que o Flamengo é favoritaço para esse jogo. Qualquer coisa que acontecer nesse jogo que não seja vitória, acho que será uma coisa até surpreendente, né? Nesse jogo aí, na minha opinião, né? Eu não sou o dono da verdade, mas o que a gente espera, não só a gente, torcedor do Flamengo, mas também torcedores rivais, imprensa, essas coisas aí, eu acho que espera sim uma vitória do Flamengo nesse jogo, né? Sobre o que o Pascoal falou sobre a situação do João Gomes, o Flamengo não precisava vender teoricamente. Óbvio, receber uma proposta de 18 milhões de euros para um volante, isso só seria no Flamengo. Dificilmente tu vê um volante aí de qualquer clube brasileiro receber uma proposta de 18 milhões de euros, né? Dificilmente, pode pegar no Vasco aí, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, dificilmente um clube vai conseguir vender um jogador volante por 18 milhões de euros, né? Chegar uma proposta ali de 10, 11, 12 já começa a vender. Então aquilo, eu acho que o Flamengo até agora não conseguiu achar um jogador com as características do João Gomes, sim, não conseguiu achar. Por isso que ainda está tentando encontrar, obviamente. E, na minha visão, quando o Flamengo negociou o João Gomes, eu acho que chegou o momento certo de vender, né? O jogador ali estava no seu ápice de valorização, na minha visão, ele estava no seu ápice após ser campeão em Libertadores Copa do Brasil. Acho que ele é o ápice de qualquer jogador. O jogador consegue ser valorizado e muito, né? Eu acho que o Flamengo ele não esperava depender muito do João Gomes. A gente, torcedor, ou até a imprensa, a gente não tinha essa noção que o Flamengo era tão dependente naquele setor ali, o time, vamos dizer assim, era tão dependente do João Gomes, como passou 6, 7 meses aí, a gente percebeu que o Flamengo, sim, era dependente do João Gomes, né? Agora, isso o João Gomes já é passado, e o São Paulo está tentando ajeitar a casa, mas é aquilo, o Wendel vindo e poderia ajudar ali, poderia sim, só que aquilo, eu acho que aquele foi o momento ideal de vender o João Gomes. Caso virasse o ano, não vendesse, poderia não conseguir vender, né? Porque às vezes a proposta por um jogador só vem uma vez só e nunca mais vem, né? Mas acho que sim, o Flamengo chegou a vender o João Gomes no momento certo para mim. Palpite para o jogo, 3-0 Flamengo e essa aí. O Wendel acho que vem para banco e o Claudinho, eu concordo com o Djalminha, ele vem para ser titular no médio e longo prazo, no curto prazo ali de 3 a 4 meses ali, ele banco, vai entrando em alguns jogos, porque o Arrascaeta também não vai jogar todos. Mas é aquilo, o que a gente espera do São Paulo, né? O São Paulo pode, do nada, colocar ele de titular em alguns jogos aí, né? Mas faz parte. Espero que o Claudinho venha e o Wendel também. Valeu, galera. Muito obrigado aí e tamo junto.